quebrando as barreiras do senso comum. Aqui é o Sensor Studio. O presidente Trump anunciou em uma coletiva de imprensa que enviaria a Guarda Nacional para Washington, Distrito de Colômbia. A política dos Estados Unidos parece estar bastante agitada. Hoje, vamos abordar esse assunto de forma adequada. Vamos conferir agora. O presidente americano, Trump, anunciou em uma coletiva de imprensa no dia 11 de agosto, horário local, que enviaria a Guarda Nacional para melhorar a segurança em Washington, Distrito de Colômbia. Trump avisou ao Comitê de Supervisão da Câmara que usará o artigo 740 da Lei de Autogoverno de Washington, Distrito de Colômbia, para permitir controle federal direto. O presidente Trump, durante a coletiva de imprensa na Casa Branca neste dia, referiu-se a pessoas envolvidas em atividades ilegais e a pessoas em situação de rua, afirmando que a situação de segurança em Washington, Distrito de Colômbia, piorou de forma incontrolável e que medidas drásticas são necessárias. Trump declarou hoje o Dia da Libertação de Washington, Distrito de Colômbia, e prometeu recuperar a capital. Ele também afirmou que mobilizará a Guarda Nacional contra o crime. Segundo Trump, a Guarda Nacional ainda não foi enviada a Washington, Distrito de Colômbia, mas está prevista a mobilização de 800 membros e 500 agentes federais para a segurança. Ele também afirmou que o Departamento de Polícia de Washington, Distrito de Colômbia, ficará sob controle direto do governo federal. O presidente Trump acrescentou ainda que, a partir de agora, o comando do Departamento de Polícia de Washington, Distrito de Colômbia, ficará sob responsabilidade do Procurador-Geral Pam Bondi. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que as tropas da Guarda Nacional de Washington, Distrito de Colômbia, ficarão sob comando do secretário do Exército, Dan Driscoll, por uma semana, e forças especiais também podem ser destacadas. Além disso, a Casa Branca anunciou que agentes de mais de 10 agências federais, incluindo o FBI, a Agência de Combate às Drogas e o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, serão destacados para a cidade por uma semana. O mais notável desta medida é que, além de reforçar a segurança e combater o crime, prevê uma grande operação de expulsão e realocação de pessoas em situação de rua. O presidente Theory publicou fotos de acampamentos de pessoas em situação de rua em Washington, Distrito de Colômbia, no Truth Social, e disse que os sem-teto devem sair desses locais imediatamente. Ele enfatizou que forneceria um abrigo para essas pessoas, mas que seria em uma área distante da capital. Essa declaração não é apenas uma medida humanitária de realocação, mas é interpretada como uma postura rígida de eliminar completamente a população de pessoas em situação de rua do centro da cidade. De acordo com a grande mídia dos Estados Unidos, especialmente o Washington Post, já foi enviada uma equipe inicial de 120 agentes do FBI para investigar previamente a situação em parques principais, praças e avenidas, e estão em andamento trabalhos de investigação nas áreas com alta concentração de pessoas em situação de rua. Além disso, a Casa Branca ordenou que agentes do Serviço Secreto iniciassem patrulhas especiais em toda Washington, Distrito de Colômbia, o que parece servir não apenas para fins de segurança, mas também como um controle prático no local para implementar as ordens do presidente. O destaque deste plano é que ainda não informaram onde os moradores de rua serão realocados. Organizações de direitos humanos e a oposição expressam preocupações de que, na prática, isso possa significar empurrar essas pessoas para campos de detenção ou áreas de isolamento. Considerando que políticas de realocação de moradores de rua para áreas periféricas, já tentadas em algumas grandes cidades dos Estados Unidos no passado, trouxeram melhorias ambientais de curto prazo, mas, a longo prazo, resultaram em menor taxa de reintegração social e maior isolamento dos pobres, é provável que esta medida também gere muitas controvérsias. No fim das contas, este plano de expulsão dos moradores de rua é onde a determinação do presidente Trump de transformar Washington, Distrito de Colômbia, em uma capital limpa se manifesta de forma mais clara, sendo avaliado como uma medida que deve causar impactos políticos e sociais ao mesmo tempo. Como o tema envolve sustento e direito à moradia, além da segurança, é provável que controvérsias e ações legais aumentem no futuro. De acordo com a Lei de Autonomia do Distrito de Colômbia, o presidente dos Estados Unidos pode controlar a polícia de Washington, Distrito de Colômbia, por 48 horas, quando considerar que existe uma situação especial de emergência que exige o uso das forças policiais da cidade para fins federais. No entanto, isso é uma medida temporária de 30 dias. Se quiser manter o controle por mais de 30 dias, é necessário obter aprovação por votação nas duas casas do Congresso dos Estados Unidos da América. Com essa medida, o presidente Trump pode colocar o Departamento de Polícia de Washington, Distrito de Colômbia, sob controle federal dentro de 48 horas. Isso é temporário, dura 30 dias. Para estender, precisa de aprovação nas duas casas do Congresso dos Estados Unidos da América. Muitos vão se surpreender ao saber que a Guarda Nacional está sendo enviada para Washington, Distrito de Colômbia, capital dos Estados Unidos da América. A Guarda Nacional já foi enviada antes para ser a capital dos Estados Unidos da América. A Guarda Nacional já foi enviada à capital em várias ocasiões, como na invasão ao Capitólio dos Estados Unidos da América em 6 de janeiro de 2021. Após a morte de George Floyd, em 2020, a Guarda Nacional foi mobilizada durante protestos nacionais. Enviar a Guarda Nacional para a capital é uma decisão política rara. Mas o presidente Trump optou por mobilizá-la agora. A política dos Estados Unidos enfrentará grandes turbulências em breve.
A oposição e Washington Distrito de Colômbia também mostraram insatisfação e relutância. Muriel Bowser, prefeita de Washington Distrito de Colômbia, disse estar insatisfeita por não ter sido avisada antes sobre o plano federal de controlar a polícia. A prefeita Muriel Bowser disse que a criminalidade em Washington Distrito de Colômbia atingiu o pico em 2023 e agora está em queda, com o menor índice de crimes violentos em 30 anos. Ao mesmo tempo, ele expressou grande insatisfação com o próprio fato de mobilizar a Guarda Nacional por causa da segurança pública em Washington Distrito de Colômbia. A vereadora Tess Allen, de Washington Distrito de Colômbia, criticou o presidente Trump por declarar emergência de segurança pública, afirmando que o crime violento na cidade está no menor nível em 30 anos, o que não condiz com a realidade. Os homicídios em Washington Distrito de Colômbia caíram 31% e os roubos de carros 37% em relação a 2024. Nos últimos anos, a taxa de crimes violentos diminuiu significativamente. Então, é verdade que registramos o menor índice de crimes violentos em mais de 30 anos. Por isso, muitos criticam o presidente Theo Leon por enviar a Guarda Nacional ao Washington Distrito de Colômbia e colocar a polícia sob controle federal. O principal motivo é a falta de justificativa. Por que Theo Leon age assim? Acho que é por eventos recentes. Em 3 de agosto, Edeueldo Corey-Seltin, funcionário do Escritório de Eficiência Governamental dos Estados Unidos da América, foi agredido por 10 adolescentes em Washington Distrito de Colômbia ao tentar impedir um assalto. O presidente Theo Leon afirmou no Truth Social que o crime em Washington Distrito de Colômbia está fora de controle. Ele afirmou que gangues atacam inocentes, cometem roubos, mutilam pessoas e promovem tiroteios. Edeueldo Corey-Seltin foi conselheiro principal em vários departamentos, como o Departamento de Estado, Segurança Interna e Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Parece que ele ficou muito insatisfeito com isso e tomou uma medida drástica. Também parece que ele pode ter outra intenção por trás disso. O presidente Theo Leon, reeleito, afirmou que eliminaria o Deep State do governo federal, simbolizado por Washington Distrito de Colômbia, e frequentemente entrou em conflito com esse reduto democrata. Especialmente, o presidente Theo Leon mencionou várias vezes a possibilidade de o governo federal retomar o controle administrativo de Washington Distrito de Colômbia. Em Washington Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, o Congresso Federal tem o poder de aprovar o orçamento e o governo federal exerce autoridade administrativa direta. Segundo a lei de autonomia, Washington Distrito de Colômbia tem poderes limitados. Os eleitores escolhem prefeito e conselho municipal. Eles têm certa autonomia política. Talvez o presidente Theo Leon queira se beneficiar politicamente ao adotar medidas drásticas contra Washington Distrito de Colômbia, reduto democrata. Você sabe o quão democrata é Washington Distrito de Colômbia? Washington Distrito de Colômbia, com 700 mil habitantes, teve 4% dos votos para o Partido Republicano em 2016 e 7% em 2024. Para Trump, deve ser uma região desconfortável. Assim, alguns analisam que ele tenta ampliar o controle federal sobre Washington Distrito de Colômbia sob a justificativa de melhorar a cidade e sua segurança. Com o anúncio de Trump sobre a Guarda Nacional em Washington Distrito de Colômbia, é provável que o cenário político dos Estados Unidos da América mude rapidamente. Washington Distrito de Colômbia é uma das regiões com maior apoio ao Partido Democrata nos Estados Unidos, sendo um local onde, em todas as eleições presidenciais, o candidato republicano costuma receber apenas uma porcentagem mínima dos votos, mostrando a supremacia absoluta dos democratas. Nesse contexto político, a tentativa do presidente de assumir diretamente o controle da polícia e da segurança da capital está naturalmente provocando uma forte reação de oposição por parte do campo democrata. A prefeita Muriel Bowser e líderes democratas de Washington Distrito de Colômbia consideram a medida abuso de poder presidencial e violação da autonomia local e já preparam pedido de liminar e ação no Tribunal Federal. O governo federal, por sua vez, mantém a posição de que essa medida é totalmente legal do ponto de vista jurídico, justificando-a com base na segurança pública e na resposta a situações de emergência. Além do conflito político, grandes protestos são esperados em Washington Distrito de Colômbia. É muito provável que o Partido Democrata, os grupos progressistas, organizações civis e de direitos humanos organizem diversas formas de resistência, como movimentos de desobediência civil e acampamentos de protesto, comparando o envio da Guarda Nacional para a capital a uma ocupação militar. Especialmente se houver medidas simultâneas para expulsar pessoas em situação de rua, isso pode alimentar controvérsias sobre violações de direitos humanos e levar a imprensa internacional e organizações de direitos humanos estrangeiras a se juntarem às críticas. Eleitores conservadores e grupos favoráveis à segurança pública verão a medida como liderança forte e apoiarão a decisão, aumentando a polarização na sociedade americana. O que merece ainda mais atenção é que essa medida pode não se limitar apenas a Washington Distrito de Colômbia. O presidente Theo Leon disse que, além de Washington Distrito de Colômbia, planeja enviar a Guarda Nacional para cidades com alta criminalidade, como Los Angeles, Chicago, Nova York, Baltimore e Oakland. Pode ser não só para reforçar a segurança da capital, mas o início de um modelo nacional de segurança individual que pode se expandir para grandes cidades do país.
Se a Guarda Nacional for realmente enviada simultaneamente para várias grandes cidades, o confronto com os prefeitos democratas dessas cidades pode se intensificar, e o conflito de autoridade entre os governos municipais e o governo federal pode se espalhar por todo o país. Isso pode não ser apenas um conflito político regional, mas tem grande potencial para causar um impacto de grande escala que abale a ordem política e social em todos os Estados Unidos. No final das contas, este incidente provavelmente será registrado como um importante evento político que vai além de uma simples política de segurança pública, testando os limites da autoridade presidencial, os princípios do federalismo e os limites da autonomia local. No curto prazo, espera-se que haja disputas judiciais, votações no Congresso e grandes protestos. Já no médio e longo prazo, há análises de que isso pode se tornar um ponto de inflexão capaz de mudar a própria estrutura política e o equilíbrio de poder nos Estados Unidos. O que acham da declaração do presidente Trump sobre a Guarda Nacional em Washington, Distrito de Colômbia? Comentem suas opiniões. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.